A história da Arca de Noé é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia, encontrada em Gênesis 6 a 9. Segundo a narrativa, Noé foi instruído por Deus a construir uma arca para salvar sua família e uma variedade de animais de um dilúvio global. Desde os primeiros tempos do cristianismo, estudiosos e exploradores têm tentado localizar a arca, tanto pela importância teológica quanto pela curiosidade arqueológica. Não se esqueça de se inscrever no canal História das Escrituras, para ficar por dentro de mais histórias fascinantes. Clica no card para assistir nosso último vídeo postado. Quem é o Israel bíblico e Estado de Israel? Deixe seu like e comente qual tema você quer ver em nosso canal. O relato da construção da arca está localizado em Gênesis 6:16. Deus instrui Noé a construir uma embarcação de madeira de cipreste com dimensões específicas: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. A embarcação deveria ter 3 andares, com um único compartimento de entrada. Este nível de detalhamento indica que a arca foi projetada para resistir a grandes forças naturais, reforçando o tema bíblico de que ela seria um meio de salvação em meio à destruição do dilúvio. De acordo com o Gênesis 7:11, o dilúvio começou no 600º ano da vida de Noé, no 17º dia do segundo mês. As águas subiram por 40 dias e 40 noites, cobrindo as montanhas mais altas. Após 150 dias, as águas começaram a recuar. Finalmente, em Gênesis 8:4, a narrativa descreve que a arca repousou nos montes de Ararat. O versículo central sobre a localização da arca está em Gênesis 8:4, que afirma que a arca pousou nos montes de Ararat. A palavra Ararat aqui é amplamente interpretada como uma referência a uma região mais ampla, não necessariamente um único pico montanhoso. O Monte Ararat está localizado na atual Turquia, próximo à fronteira com a Armênia e Irã, com um pico que atinge cerca de 5.165 metros de altura. O Ararat é o ponto mais alto da Turquia e uma montanha imponente no horizonte da região. Essa montanha tem sido associada ao descanso da Arca de Noé, particularmente por causa da referência bíblica aos Montes de Ararat. No entanto, é importante ressaltar que o termo Montes de Ararat, no hebraico original, não se refere necessariamente ao pico específico do Ararat moderno. O termo Ararat pode ser traduzido como Urartu, uma antiga região que compreendia partes da atual Turquia, Armênia e Irã. Assim, a terra de Ararat era uma área geográfica ampla e não um único local. A tradição de buscar a Arca de Noé tem séculos de história. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, livro 1, capítulo 3, menciona que a Arca de Noé ainda era visível em sua época, século I d.C., e que habitantes da região mostravam pedaços de madeira da arca como relíquias. Relatos também surgem de fontes cristãs antigas, como o bispo bizantino Jacó de Nisibis, que teria subido o Monte Ararat no século IV para tentar localizar a arca. Nos tempos modernos, diversas expedições foram realizadas em busca da arca. James Irwin, um astronauta que caminhou na Lua, participou de expedições ao Monte Ararat nos anos 1980, mas sem sucesso conclusivo. Outro exemplo é a famosa Expedição de Navarra, liderada pelo explorador francês Fernand Navarra em 1955, que alegou ter encontrado pedaços de madeira no Monte Ararat, embora as análises sugerissem que a madeira não era antiga o suficiente para pertencer à arca. Nos últimos anos, com o uso de tecnologias mais avançadas, como a análise por satélite e varreduras de radar de penetração no solo, as buscas se intensificaram, mas até agora, sem provas conclusivas. Ao longo dos séculos, várias testemunhas afirmaram ter avistado a arca ou pedaços dela. No século XIII, o explorador veneziano Marco Polo referiu-se ao Monte Ararat como o lugar onde Noé encalhou. Embora suas descrições sejam vagas, o relato de Polo serviu como um incentivo adicional para os exploradores da Europa e do Oriente Médio. Um dos relatos mais discutidos ocorreu em 1917, quando um piloto russo chamado Vladimir Roskovitsky afirmou ter avistado uma grande estrutura no Monte Ararat enquanto sobrevoava a área em uma missão de reconhecimento militar
militar. De acordo com relatos, o governo russo enviou uma equipe para investigar, mas os resultados da expedição foram supostamente perdidos durante a Revolução Russa. Em 2010, uma equipe de exploradores de Hong Kong e da Turquia, do grupo Noah's Ark Ministries International, afirmou ter encontrado uma estrutura de madeira no Monte Ararat que poderia ser parte da arca. Testes indicaram que a madeira tinha aproximadamente 4.800 anos, mas muitos cientistas questionaram a metodologia usada e sugeriram que a descoberta poderia ser resultado de uma formação natural. A busca pela Arca de Noé continua a fascinar exploradores, arqueólogos e teólogos ao redor do mundo. Apesar das inúmeras expedições e alegações de descobertas, ainda não há uma evidência definitiva da localização da arca. Para os estudiosos da Bíblia, a narrativa do dilúvio oferece lições profundas de fé, obediência e renovação, enquanto a arqueologia e a ciência continuam a explorar a história antiga em busca de respostas concretas.